Tudo bom, gente? Belezinha? Então, como a gente tinha combinado, né, na semana passada, a gente ia dar seguimento ao curso, né, trabalhando um pouquinho com celular, tá? E se a gente for pensar, né, que provavelmente isso vai ser o futuro de uma parte da fotografia, eu não digo de tudo, né, mas uma boa parte é realmente o celular dá conta tranquilamente, tá? Se a gente for pensar em fotos de natureza, fotos de modelo, fotos de cotidiano, né? Até mesmo fotos, algumas fotos jornalísticas, o celular funciona assim como uma mão na roda, né? Ele é prático, ele tem uma excelente qualidade, é um equipamento que não é tão pesado, né, quanto uma boa câmera fotográfica. É um equipamento que também não é tão visado, né, para roubo, principalmente em relação a uma câmera profissional. Então, você dominando um pouquinho o celular é uma ferramenta assim maravilhosa que você vai ter para fotografar, tá? E outra coisa, hoje em dia praticamente a maioria das pessoas tem um celular e hoje em dia também a maioria dos celulares fotografam. Então, né, é realmente uma mão na roda, né? Existem hoje bons fotógrafos que fotografam o tempo todo com o celular, né? Dá para fotografar? Dá, lógico. Você teria algumas dificuldades, por exemplo, em coisas muito específicas, como por exemplo algumas fotos de estúdio, que a gente use flash, por exemplo, flash de estúdio, né? Fotos de astronomia, né? Onde você precisaria de uma lente muito longa, né? Mas no geral, o celular funciona muito bem mesmo. Então, o nosso objetivo hoje, né, seguindo aquele cronograma que a gente passou, é falar um pouquinho da parte técnica do celular. O que ele oferece para a gente em relação a ajuste de luz, né, exposição, né, minha foto vai ficar clara, vai ficar escura, eu consigo controlar isso? Consegue. A gente vai falar um pouquinho sobre o ISO, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o white balance e vamos falar também um pouco sobre algumas características que o celular oferece para a gente quanto lente, tá? A lente dele, e enquanto também ajuste automático de disposição de luz, tá bom? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho nessa linha. Beleza, gente? Primeiro vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que eu falo um pouquinho sobre esses ajustes de exposição de luz do celular. Vamos dar uma olhada? Bem, gente, então vamos trabalhar, pelo menos, né, conhecer, né, eu acho que é uma forma bem simples, os ajustes básicos da câmera de um celular. Tá bom? Então deixa eu entrar aqui, né, rapidinho, né, eu tô aqui já no modo foto, né, e o que eu vou falar vai ser mais ou menos como base que a maioria dos celulares tem. Alguns celulares têm mais opções e outros uma quantidade menor de opção, tá? Então, mais ou menos essa minha fala, a gente vai ter que adaptar de acordo com o modelo, né, com a marca do celular. Mas basicamente, né, a maioria dos celulares, né, hoje em dia, oferece o modo profissional ou manual e o modo automático, né, igual a nossa câmera, né. Eu vou falar um pouquinho, primeiro, dos principais ajustes do modo do modo profissional, tá? E basicamente esse modelo do celular aqui, que é um J8, né? Ele tem 3 ajustes de controle de iluminação ou controle de cor, tá? Então, por exemplo, se eu for aqui nesse ícone, né, mais e menos, né, o que eu tenho, galera? Eu tenho uma espécie
tá? De diafragma, tá? Conhecido também como EV, controle de EV. Então, né, seria um diafragma mais fechado, né? O diafragma correto e o diafragma mais claro. Então, eu consigo controlar a exposição da minha fotografia primeiro por aqui, tá? É um controle simples que funciona. E é legal por quê? Porque eu estou vendo exatamente como vai sair na fotografia, né? Então isso ajuda consideravelmente, tá bom? Parecido com isso aqui, galera, né? Nós temos também o ISO, né? Não sei se vocês se lembram, o ISO controla o que? A sensibilidade da luz, né? Então, quanto maior o ISO, mais ele vai conseguir captar iluminação. Então, olha só como ficou mais claro agora, tá? Vamos fazer de novo? Eu vou colocar no ISO mais baixo, tá? No caso desse meu celular é ISO 100, tá? Vou abrir meu diafragma, né, o máximo possível. Você vê que eu não consigo abrir muito, né? Eu consigo escurecer, mas abrir muito não. Vamos imaginar que eu preciso uma foto mais clara. E mesmo eu colocando o meu EV no máximo, mais 2, a foto não está tão clara quanto eu queria. Então, um outro ajuste é aumentar o ISO da minha fotografia, né? Então, olha como realmente agora ela ficou clara, tá? Então, eu sempre vou ter, gente, para trabalhar, tá? Esses dois ajustes nesse modo, nesse aparelho, tá? Posso trabalhar com ISO e posso trabalhar com diafragma ou EV. Não vou entrar muito no mérito do que seja um ISO, do que seja um diafragma. Afinal de contas, eu já ensinei isso para vocês, né? Mas então, só para a gente saber que a maioria dos celulares hoje em dia eu consigo trabalhar no modo profissional ou no modo manual a exposição de luz, o controle de luz do meu celular, tá bom? Um outro controle que é interessante, né, para a gente conhecer do nosso celular é esse controle aqui, ó, WB. Esse WB é uma abreviação de quê? De White Balance, ou balanço de branco. Esse balanço de branco é o quê? É uma indicação para o celular da luz que eu estou usando. Então, por exemplo, esse celular aqui, né, ele oferece para mim um modo automático, tá? Ele oferece para mim um modo fluorescente, a luzinha fluorescente, a luz incandescente, que é aquela luz de filamento que a gente tem dentro de casa, aquela luz mais antiga, um dia nublado e a iluminação, e a iluminação de sol. Tá, mas e daí? Para que serve esses íconezinhos? Gente, geralmente é pedido para a gente sempre colocar o ícone correspondente com a luz que eu estou fotografando, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se eu colocar uma iluminação errada, vai mudar a cor da cena. Gente, dá uma olhada aqui, olha como ficou aqui. Essa minha fotografia ficou azul. Por quê? Porque está falando aqui que eu estou usando lâmpada incandescente. Eu não estou usando lâmpada incandescente. Eu estou usando o quê? A luz do sol que está entrando aqui pela janela. Tá? Então, a luz correta é essa daqui. Tá? Ou, caso eu não queira pensar muito nisso, tá? Eu posso colocar no automático. Tá? Que ele também funciona, tá? Então, nós temos esses pequenos ajustes no nosso
celular, tá? Uma outra característica que é legal que a gente entenda no nosso celular, tá? Vou colocar agora no modo automático, tá bom, gente? No modo automático. Nesse modo automático, eu também tenho um pequeno ajuste automático de exposição, tá? Tá no automático. Você viu que não coloquei mais no modo profissional, tá no automático. Quando eu clico em algum lugar da imagem, tá? Ele aciona esse ícone aqui, ó. E através desse ícone, eu posso cuidar da exposição da minha foto, deixá-la mais clara ou mais escura, tá? Então, é mais um ajuste, e o que é legal, é mais um ajuste visual. Eu consigo ver como vai ficar a minha fotografia, beleza? Agora o seguinte, galera, esse ajuste aqui, já que eu estou usando no modo automático, ele vai sofrer interferência também dessa minha foto, do cenário que eu estou fotografando. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. Olha só, quando eu foco mais o céu, olha, o chão, ele fica mais escuro. Olha. E agora eu focando mais o chão, o céu clareia muito. O que eu estou querendo falar com isso? Quando eu tenho uma diferença muito grande entre o claro e o escuro, e se eu apontar o meu celular para a parte clara, ele vai medir a luz na parte clara, como vocês estão vendo. Se eu apontar o meu celular mais para a parte escura, ele vai medir na parte escura, tá? Então, ele automaticamente, ele tenta também fazer esse ajuste. Belezinha, gente? Tranquilo por enquanto? Então, gente, vocês viram que legal? Se a gente conhecer um pouquinho o nosso equipamento, você até consegue tirar boas fotos, né? Você até consegue trabalhar bem um pouquinho a captação da luz da cena. Então fala que é muito limitado, é só apertar botão. Mais ou menos, né? Vocês viram que dá pra gente ter um controle razoável do nosso equipamento. Agora, uma coisa que é interessante que a gente fale é em relação à lente do celular. Não sei se vocês vão se lembrar disso, mas existem algumas lentes que a gente costuma usar para fazer o retrato, né, por exemplo. Né? Então a gente tem a meia tele, isso eu já dei aula para vocês, né, que é uma lente feita para a gente fazer retrato, para a gente fazer rosto. A lente do celular não é uma meia tele, né? A lente do celular não é uma lente para rosto. Então dá uma olhadinha nessas duas fotos agora, olha. Uma foto foi feita com celular, olha como é que ficou o rosto. A outra não. Viu? Então, galera, não faz milagre, né? Nenhuma máquina faz milagre, né? Não adianta a gente torcer, ai, tomara que a foto fique certa. Não vai ficar certa se você não usou a lente certa, se você não fez o ajuste certo, não acontece, né? Então, já que eu sei que o meu celular, né, como a maioria dos celulares, não faz retrato, apesar de muita gente fazer retrato, né, o próprio selfie, né, a foto do rosto, é um retrato, mas fica distorcido. E se a gente estiver falando para um público profissional, não vai aceitar uma foto ruim. Você até pode fazer um retrato, vai ficar distorcido, mas você vai usar no seu Instagram, não tem problema. Agora, a gente está falando, né, para um público que logo vai ser profissional, né, e vai, dependendo da situação, vai ter que fotografar. Né? Então, vai fazer foto de rosto com o celular? Não. Então, o celular, né, para foto de rosto, pessoas, né, a gente tem que observar o seguinte: eu consigo fazer com o celular, sem ter perda de qualidade, até mais ou menos um meio corpo ou um plano americano. Tá vendo essas fotos? Então, aí tudo bem. Então, agora, rosto, galera, não funciona. Belezinha? Gente, aí eu vou deixar para a próxima aula a gente falar um pouquinho sobre o enquadramento, tá?
por que o enquadramento? Porque o celular, diferente da câmera, né, ele é quase um widescreen, né, ele é quase um 16:9, ele é mais retangular que uma câmera. Então existem alguns cuidados também na hora da gente enquadrar. Principalmente quem sente mais essa dificuldade é quem já tem prática em fotografia com câmera. Porque a câmera, né, é um pouquinho mais quadrada. O celular é um pouquinho mais retangular, né? Então essa diferença na proporção é sentida e é legal que a gente comente sobre isso. Beleza, galera? Beijo grande e a gente vai se falando. Até mais.